Olá, quinto ano. Hoje a nossa aula de português, tá certo? Módulo 1, das páginas 27 a 33. Mas antes, eu vou já falar para vocês sobre o paradidático, tá? Que vocês já podem começar a realizar a leitura dele, que nós vamos trabalhar agora nesse primeiro bimestre, que é Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante. É um livro fininho, tá? Que vocês podem ler rapidinho. Muito legal esse livro, a história é sensacional. Vocês já podem começar a ler, ok? Agora vamos lá. Na página, já passando para exercício, tá? Página 27 diz o seguinte: compare o uso do porquê, esse porquê aqui, nas cenas 1 e 2 e em seguida explique em que posições esse termo foi utilizado nas frases. Então aqui nós temos a cena 1 e 2, que é da página 26, ok, pessoal? Que foi dado na aula passada. Então, em que posição esse termo foi utilizado nas frases? Esse termo foi utilizado no final de uma pergunta na cena 2 e sozinho em uma frase interrogativa na cena 3, ok? C. Complete as frases a seguir com base na cena 1 e 2, indicando a posição do termo na frase. Então, o termo porquê, esse aqui separado, é utilizado onde? No início, tá? De frases interrogativas. O termo porquê, que é separado com acento circunflexo no final, é empregado no final de frases interrogativas. Então, esse porquê é no início das frases interrogativas e esse aqui é no final das frases interrogativas. O termo porquê é empregado no início ou no meio das frases interrogativas. Esse porquê aqui, vamos nos atinar como ele é escrito, ok? A sua posição, porquê, esse separado sem acento. O porquê junto introduz uma explicação equivalente à palavra pois. Então, assim, o porquê, ele é equivalente à palavra pois, certo? Ou porquê, pois, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar uma frase aqui. Porque Sofia foi... Porque Sofia não. Sofia foi ao hospital porque estava espirrando. Então, a substituição, Sofia foi ao hospital pois estava espirrando. Certo, meus amores? Então, em frases interrogativas, a expressão porquê, esse porquê aqui separado com acento no final, é empregada no final ou pode aparecer sozinha. A palavra porquê, junto com acento circunflexo no final, geralmente é antecedida pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo, certo? Outro emprego do termo porquê. O termo porquê pode ser empregado em outra situação diferente dessas que você acabou de estudar. Quando equivaler a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Vamos ver os exemplos. O time, porque torci, venceu o campeonato. O time pelo qual torci, venceu o campeonato. A rua, porque passei, estava esburacada. A rua pela qual passei estava esburacada. Página 28, atividades. Questão 1. Complete adequadamente as manchetes a seguir com porquê, porquê, porquê ou porquê. Vamos lá. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda o porquê. Maracujá enruga porque se desidrata. Marte, NASA explica o porquê de o planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Por que os ossos estalam? 2. Leia a anedota e complete o porquê e porquê. Frangos. 2 frangos estavam voando e de repente falou: espera aí, frango, não voa, e logo em seguida caiu. Por que o outro não caiu? Porque ele era frango a passarinho. Justifica o emprego do porquê e o porquê nesse contexto. Então vamos lá. No primeiro caso, o termo porquê introduz uma frase interrogativa. No segundo, inicia uma explicação correspondente a pois. Então, frase interrogativa. Por que o outro não caiu? Porque ele era frango a passarinho.
Então, ele pode ser substituído pelo pois. Então, pois ele era frango a passarinho, certo? Página 29. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Sabe, Mônica, sobre o gatinho que você trouxe para casa, o que foi, pai? Você precisa arranjar um lugar urgente, onde ele possa afiar as unhas. Olha só onde é que ele está afiando. Por quê? Olha só onde é que ele está afiando. Que problema o pai da Mônica estava enfrentando? O gato da Mônica estava afiando as unhas nas calças dele. Justifique a grafia do termo porquê no último quadrinho. Ele é escrito separado e com acento para estar sozinho em uma frase interrogativa, certo? Por estar sozinho. Então, que resposta o pai da Mônica poderia ter dado a ela no último quadrinho? Aí é com vocês, tá certo? Observe a capa do livro e responda as questões a seguir. Essa capa aqui, tá bom? Em sua opinião, que conteúdo o leitor pode encontrar nesse livro? B. Que palavra aparece antes do termo porquê nessa capa de livro? O artigo O. O porquê das coisas. O que justifica a grafia da palavra porquê nessa capa? Ela é antecedida pelo artigo O e equivale ao motivo e à razão, ok? Pessoal, agora nós vamos para a produção textual, que é verbete de enciclopédia, que nós falamos nesse capítulo, tá bom? E aí, vamos ver como é que nós vamos planejar essa produção. Primeiro, escolha o dinossauro ou outro animal da preferência de vocês para a produção do verbete. Veja a seguir quais informações sobre eles podem pesquisar. Então, nome científico, família, a que pertence, características físicas, alimentação, tamanho, peso, velocidade, habitat e curiosidades. Separe os materiais que vão pesquisar. Podem ser enciclopédias impressas e digitais, livros, jornais e revistas especializados. Anotem as informações mais importantes e algumas curiosidades sobre o tema, tá bom? Aí é o momento da prática. Agora é o momento de escrever o verbete. Então, com suas palavras, exponham as informações pesquisadas sobre o tema, começando pelo nome do animal escolhido. Ou seja, vocês vão escolher o animal à vontade, vão falar com as suas palavras sobre ele, o que vocês pesquisaram sobre ele, tá? Utilize uma linguagem acessível, empregando a linguagem científica em casos necessários com os nomes científicos, o nome popular e o nome científico do animal, tá bom? Pesquise imagens que ilustrem as informações do verbete, enriquecendo. Escreva corretamente as palavras, empregue as concordâncias necessárias e usem termos que retomem informações do texto e expressões que conectem suas partes. Dê ao título ao verbete, que pode ter um nome comum ou científico do animal, ou um título criativo, como o Irritator, um carnívoro, ok? E essa parte aqui de avaliação fica com a tia, tá bom? Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm para dar e vender. E aqui na 32 e na 33 é o resumo de tudo que nós estudamos nesse capítulo. Ok, meus amores, por hoje é só. Segunda-feira, nós vamos ter aula, tá? Vamos ter aula na próxima segunda-feira, normal. No feriado de carnaval não vai ter. Então, nessa segunda-feira, nesses 3 dias que vai ter aula normal, que seria a semana de carnaval, nós vamos fazer o que, meus amores? Nós vamos fazer atividades de revisão, tá bom? Até lá, um beijo e bom final de semana para vocês. Tchauzinho.